No dia 4 de dezembro, um ônibus caiu de um viaduto conhecido como Ponte Torta, no quilômetro 350 da BR-381, em João Monlevade, matando 17 passageiros após o ônibus cair de uma altura de 26 metros. O ônibus, que saiu de um povoado da zona rural de Mata Grande na manhã de quinta-feira e ia para São Paulo, pertence a uma empresa chamada Localima Turismo. As reportagens da mídia tradicional, como sempre, vasculhou o histórico da empresa e encontrou 3 atuações e irregularidades, e no final das contas constatou que a Localima Turismo não tinha autorização para transportar passageiros. Olha, eu não sei vocês, mas quando eu escuto essa bobagem de que a empresa não tinha autorização para isso, ou para aquilo outro, eu fico com tanta raiva que, olha, deixa para lá, vamos continuar aos fatos. As pessoas se apegam demais a um mero pedaço de papel, como se aquele papelzinho fosse garantir que aquele acidente não acontecesse. Agora eu pergunto, iria fazer alguma diferença se a empresa de turismo Localima tivesse tudo em ordem, tudo em dia? Eu mesmo respondo, não. Sabe por quê? Porque acidentes acontecem, independente se aquela empresa está ou não regulamentada, com tudo em dia, como os estatistas gostam. É óbvio que as pessoas vão se sentirem mais seguras se pegar um ônibus da hora, com suspensão a ar, com ar-condicionado e Wi-Fi, e não um veículo velho, meio acabado, com pneus carecas e por aí vai. Só que, como foi mostrado na reportagem no último domingo do Fantástico, uma das sobreviventes disse que pegou esse ônibus devido à diferença do preço, que chegou a R$200. Agora vem a grande pergunta que não quer calar: por que o Estado é culpado pelo acidente? A resposta mais simples, também a mais óbvia: a regulamentação. Calma que eu explico. Você se lembra daquela propaganda da ClickBus? Aquela empresa que o usuário agendava e comprava sua passagem de ônibus com até 60% mais barato? Pois é, agora você deve estar se lembrando. Pois então, graças à eficiência do ClickBus, meia dúzia de empresários que têm medinho da concorrência foram reclamar ao papai Estado e os seus parasitas com cérebro atrofiado, e o resultado é que a ClickBus está impedida de operar em diversas cidades e estados do país. Ou seja, graças à intervenção do papai Estado, o livre mercado não pôde agir, não pôde beneficiar o usuário final. A ClickBus funcionava como aquelas empresas de excursão. A empresa vendia as passagens para tudo que era buraco, do Iapoque ao Chuí. Ou seja, a ClickBus supria uma demanda de passageiros que é sumariamente ignorada pelas empresas regulamentadas pelo papai Estado. Esse tipo de serviço é inclusive comparado com o Uber dos ônibus. A empresa fretava os ônibus e pronto, todos iam para o seu destino, com um ônibus confortável, com a máxima qualidade e preços que poderiam chegar até 60% mais barato que as empresas tradicionais. Porém, graças à intervenção do Estado, que acatou as reclamações de meia dúzia de empresários que não gostam da concorrência, esse livre mercado acabou mesmo antes de começar. E adivinha, as pessoas mais humildes vão continuar comprando passagens de ônibus de empresas pequenas devido à diferenciação dos preços das passagens, e acidentes como o que ocorreu na BR-381 em João Monlevade, matando 16 passageiros, vão continuar acontecendo, porque o papai Estado não deixou o livre mercado agir, que poderia beneficiar toda a classe de passageiros. A Buzi é outra empresa de fretamentos de ônibus que atua nos mesmos moldes da ClickBus. No Rio Grande do Sul, a Buzi foi impedida de operar, graças à decisão do TRE, baseado no seu ego inflado e totalitarismo absoluto, e, portanto, favorecendo empresários que não gostam da concorrência.
Atualmente, o governo abilolado de João Dória exige que as empresas de fretamento entreguem com 48 horas de antecedência a lista de passageiros, devido à ineficiência do Estado de fiscalizar suas próprias regras abiloladas. Outro detalhe não menos importante é o seguinte: se aparecer um passageiro querendo uma passagem de última hora, esse passageiro terá que comprar essa passagem 48 horas depois e não poderá pegar aquele ônibus que está prestes a sair. Está mais do que óbvio que o governo do estado de São Paulo quer dificultar o máximo possível o livre mercado. Pior que isso, já está em discussão na Câmara Parasital a possível proibição de empresas de fretamento se associarem a aplicativo de transporte. Toda essa birolice está sendo articulada para que mesmo? Para favorecer meia dúzia de empresários que não gostam da concorrência e foram chorar no colo do papai Estado, que gentilmente acatou o seu chororô, favorecendo o bem-estar empresarial. O YouTube Rafael Lima, do canal Ideias Radicais, explica e destila essa regulamentação idiota que impede que 1 milhão de empregos sejam criados no setor de turismo. O ataque que as empresas de fretamento de ônibus, como a ClickBus ou a Buser, por exemplo, é exatamente a mesma coisa que aconteceu com os patinetes elétricos, que abordaremos mais adiante. A ClickBus e a Buser até pode funcionar, porém são tantas regulamentações e regrinhas tiradas do cu criativo de algum estatista empresarial que vai ficar literalmente inviável às empresas continuarem operando no país. Ou seja, a mesma patifaria que esses parasitas e sindicalistas dos táxis convencionais que até hoje tentam derrubar o Uber, esses parasitas estão conseguindo derrubar empresas de fretamento de ônibus, como a ClickBus e a Buser. O Uber é um ótimo exemplo de que o livre mercado pode beneficiar toda a população. Antes você tinha que caçar um ponto de táxi para pegar o mesmo. Agora, graças à tecnologia dos smartphones, você instala o aplicativo e pronto, em 5 minutos o Uber está em sua porta. Com essa incrível inovação tecnologicamente simples, várias empresas viram que tinha um novo mercado abundante a ser explorado. Graças ao livre mercado, veio o 99 Táxi, o Cabify, BlaBlaCar, Easy Taxi, TaxiBest, Mileva, entre outros. Sem um político idiota e corrupto atrás de uma mesa escolhendo qual melhor licitação irá lhe favorecer, o livre mercado conseguiu suprir uma demanda, permitindo que milhares de pessoas peguem táxi na porta de casa e ainda supre uma grande parcela de desempregados que não estão conseguindo se recolocar no mercado de trabalho, bastando apenas baixar, instalar e se cadastrar no aplicativo e pronto, já estão trabalhando. Tudo isso e muito mais é graças ao livre mercado, cujo mesmo é sumariamente atacado por motoristas de táxis convencional que preferem pagar uma fortuna para ter um ponto de táxi para ser chamado de seu e ainda pagar uma taxa diária e fixa para a cooperativa de táxi. E tudo o que esses motoristas de táxi convencional tinham que fazer era baixar um aplicativo no seu celular, se cadastrar e começar a trabalhar. Agora esses taxistas convencionais estão presos a um sistema corrupto que beneficia apenas políticos e empresários inescrupulosos. Até hoje, políticos tentam criar uma série de leis e regulamentações para tentar, ao menos, inviabilizar o Uber no país. É o caso do projeto de lei do prefeito não reeleito Nelson Marchezen, do PSDB, da cidade de Porto Alegre. O prefeito tentava aprovar na Câmara Parasital o projeto de lei que cria uma taxa para que os aplicativos de transporte continuem operando na cidade. A alegação do prefeito era que os aplicativos de transporte estavam prejudicando o transporte público. Já em Ribeirão Preto, os deputados aprovaram um projeto de lei que estrupa o empreendedorismo no Brasil.
Agora, os aplicativos de transportes terão que pagar R$20 mil para a prefeitura da cidade. Como se já não bastasse esse estupro disfarçado de lei, as empresas terão que recolher 1% de todas as corridas feitas no mês e os motoristas terão que ter um seguro no valor de R$50 mil contra acidentes. É ou não é para ferrar o empreendedorismo no Brasil? O livre mercado veio para beneficiar toda a população. No entanto, como esses parasitas não estão ganhando nenhum centavo com todas essas inovações, eles rapidamente criam leis e regulamentações para ferrar com a vida dos cidadãos. Os patinetes elétricos é outro ótimo exemplo do quanto uma regulamentação é altamente destrutiva. Esse meio de micromobilidade era incrível, simples e inovador, mas bastou um parasita cair e pronto. Pipocaram tantas regulamentações que os patinetes elétricos sumiram do Brasil. Já falei a respeito sobre isso no vídeo, a regulamentação dos patinetes elétricos e o Bitcoin. O que você precisa saber? Dê uma olhada, o link está na descrição. O que dizer do transporte público de péssima qualidade? Todo ano, o movimento Passe Livre faz protestos contra o aumento da tarifa do transporte público e, no final das contas, nada acontece e o protesto acaba em baderna. O movimento Passe Livre, juntamente com a população, deveria protestar lá na prefeitura, que permite que apenas uma única empresa de ônibus opere na cidade, assinando um contrato ridículo de 20 e 30 anos, a fim de que beneficiar a própria prefeitura e empresários inescrupulosos e, no final das contas, a história sempre se repete, ou seja, a população sendo obrigada a usar um único transporte público de péssima qualidade, superlotado e tarifa cara. Todo ano o movimento Passe Livre realiza protestos contra o aumento da tarifa dos ônibus e não dá em nada. Parece que o povo se conformou com o atual sistema autoritário e estão mais preocupados quem serão os próximos participantes do Big Brother Brasil 22, 23, 24, 25. Enfim, o que está acontecendo com o ClickBus e a Buzzer é o que exatamente aconteceu com os finados patinetes elétricos e agora estão tentando destruir os aplicativos de transporte. O Estado, juntamente com empresários inescrupulosos, estão impedindo o livre mercado. Simples assim. É por isso que eu afirmo categoricamente que quem é culpado por esse e muitos outros acidentes é o governo e suas regulamentações abiloladas que não deixam o livre mercado suprir a demanda. Simples assim. O Plantão Cripto fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado de novos vídeos. Até o próximo Plantão Cripto.